Agora nós vamos ver a nossa disciplina de literatura, a primeira fase do modernismo brasileiro. Como eu falei anteriormente, essa fase é o desdobramento da Semana de Arte Moderna. Tá? Então, quando a gente fala dessa primeira fase do modernismo, nós temos que pensar como uma fase irreverente, tá? Eles vão buscar todas, né? Porque eles já passaram por todo aquele processo da Semana de Arte Moderna, todo aquele repúdio, e aí eles tinham que justificar o porquê daquilo tudo, né? Por que eles fizeram? A ideia deles, gente, não era, né? Como eu acho que eu já comentei com vocês e vou repetir, mas a ideia desse grupo de autores não era acabar com a literatura do passado, porque nós temos uma história da literatura, mas nós temos que evoluir. E eles, na verdade, na literatura, o que eles entenderam, principalmente em São Paulo, né, que eles tinham parado no tempo. A literatura parou no tempo, ela não evoluiu, né? Como diz lá na Memórias Póstumas de Oswald de Andrade, quando eu passei ali naquele filmezinho para vocês, meu Deus, as máquinas chegando, o futuro chegando e a literatura parada. Então vamos mudar essa nossa ideia da literatura. Mas quando a gente fala em mudança, sempre vai colocar, né, ser vista por alguém de uma forma não legal, né? E isso foi, né, repercutiu para determinados conservadores uma forma de afronto mesmo, né? Eles não tinham nenhuma credibilidade até eles provarem isso, né? Porque eles eram simplesmente um grupo de jovens, né, que não tinham perspectiva futura nenhuma, falando sobre uma coisa que não tinha fundamento. Né? Diferente lá do parnasianismo, que tinha uma ideia conservadora, tinha toda uma questão de trabalhada, né? Dos clássicos. Então eles tinham muito mais eles tinham mais confiança nesses autores. Eles diziam que os autores vendiam a ideia e esses conservadores compravam e defendiam com unhas e dentes. Só que, né, como todo jovem, imaginem vocês, né, como todo jovem de sua época, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar desse conservadorismo. E que ao longo do tempo isso foi mudando. E aí é muito linda essa forma do modernismo, porque a gente vê essa parte aqui, tem algumas coisas assim que realmente que para a época poderia dar um certo repúdio, mas que depois a gente vai vendo que eles vão brincando com a literatura e com toda a história, desconstruindo toda aquela história que o romântico fez, que o realismo fez, que os parnasianos deixaram de fazer, né? Então, ele não destrói a história, ele reconstrói uma história literária, né? Aí depois e é tão legal que eu sempre costumo dizer que essa fase do nosso modernismo é uma fase adolescente, que a gente não aceita qualquer coisa quando é adolescente, né? Eu já fui adolescente, eu sei. Eu nunca me esqueço da minha fase da adolescência e de como eu bati de frente com algumas questões que eu não aceitava, conservadoras de meu pai, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem filtro. Né? Ou é 8 ou é 80, a gente não tem um amadurecimento, né, de justificar, de argumentar ou de criticar algum ato. A gente simplesmente dá com os pés, né? É a expressão. Então, a gente vai no impulso, certo? E assim aconteceu com essa primeira fase. Eles eram considerados, eu falo que eles são os meus adolescentes. Né? Eles deram a cara a tapa, eles não tiveram medo de errar, eles vão pelo impulso, se não der certo a gente volta e a gente faz de novo. Né? Então, eles tiveram essa pegada heróica, né, vamos dizer assim, de mudar a literatura no Brasil.
tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho por esse lado, tá? Bom, então vamos lá. A primeira geração modernista ocorreu em 1922 a 1930. Então, a Semana de Arte Moderna, no início, ali na Semana de Arte Moderna, já começou a primeira geração. Por isso é que lá quando eu estava explicando para vocês a Semana de Arte Moderna, eu dizia para vocês que a primeira geração e elas se confundem muito, porque começou nessa semana a primeira geração. Então, elas têm muito, né? Tem muito isso. Tanto é que que eu coloquei aqui, né? Tendo início logo após a Semana de Arte Moderna. Mas, na verdade, a semana já foi acontecendo essa primeira geração. O modernismo traz propostas inovadoras para a arte e para a sociedade em geral, como reconstruir. Lembram que eu falei para vocês? Ele não foi destruir a história cultural, ele não foi destruir a história da literatura, ele foi fazer uma reconstrução disso. Claro, né? Como ele coloca aqui, ó. Opa! Como ele coloca aqui, ó, com a nossa base, com a base nacional, né? Revisar de forma crítica o passado histórico e as tradições, eliminar a ideia fixa de colonizados, né? Tirar essa nossa ideia de colonizados, de que nós dependemos de Portugal, que nós somos colonizados e nós temos a nossa identidade, né? Apegados aos valores estrangeiros. Então, isso, né? Ele quer destruir essa ideia quando ele brinca lá, né? Tem Macunaíma, ele desconstrói todo aquele índio, né? Que foi construído pelo romantismo. Ele é um nosso anti-herói, a gente diz, né? O próprio Mário de Andrade fala. Ele é o nosso anti-herói, porque ele desconstrói toda aquela pomposidade que ele faz do índio heróico lá de Alencar, do romantismo, né? Ele quer desapegar isso. Ele quer mostrar que o índio é nosso, é cultura aqui sem nenhuma influência portuguesa, que agora eles têm a sua própria identidade, né? Com essa nova tendência surgiram 4 movimentos. O Pau-Brasil Antropofágico, que foi criado por Oswald de Andrade, que tinha a característica de nacionalismo crítico, né? Mesmo porque, olha aqui, ó, pau-brasil, e o antropofágico é a questão do homem comedor de gente, né? Que ele fala, né? Só que aqui o antropofágico, logo em seguida vai ver a explicação disso, né? É o comedor dos colonizadores. Isso daqui ele faz o repúdio aos colonizadores, ou seja, aos portugueses, tá? Depois nós temos ali o outro grupo, né? Que é o verde e amarelo e o grupo da ANTA. Eles foram criados por Plínio Salgado, que propunha um nacionalismo fascista e ufanista, altamente patriótico, que vem de contra com Oswald de Andrade, enquanto ele trabalha essa questão nacionalismo crítico, ele vai trabalhar o nacionalismo tradicional, tá? Toda aquela questão de que trouxe o romantismo para o Brasil, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho do Manifesto para o Brasil. Então, tiveram vários, a revista Clarkson, depois quando vocês tiverem, eu não sei se já tem nessa apostila de vocês, tá? Como é que está distribuída, se já veio na Semana de Arte Moderna ou se acontece na primeira geração. Mas Oswald de Andrade, ele tinha a revista Clarkson e aqui ele publicava os seus manifestos, né? Então foi nesse momento que começou a circular isso pela cidade de São Paulo, pelas regiões paulistanas, tá? O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado por Oswald de Andrade no jornal Correio da Manhã, propunha uma revisão crítica do passado, histórico e cultural, valorizando as riquezas e os contrastes existentes na realidade da cultura brasileira. Tá? Então, o manifesto ele trazia, depois eu trouxe ali um pedacinho do que era
esse manifesto, ele trazia bem isso, ó, gente, a cultura brasileira, trazer a realidade dela para dentro da literatura, né? E depois o manifesto antropofágico. O manifesto antropofágico, Oswaldo tenta trazer a referência, né, do ritual indígena de se alimentar do inimigo, né? Esse antropofágico é isso, aqueles índios canibais que comiam gente. Então, se alimentar de gente, eles tinham, claro que eles tinham uma ideologia, não é porque simplesmente comer por comer, né? Mas que tinha, no índio tinha um ritual, né? Não era só para se alimentar, mas porque tá aqui, ó, para tirar a força dele, né? E aí ele tirou a questão do colonizador, né? Então ele faz a simbologia com esse ritual dos índios para tirar o europeu, tá? Então ali, ó, se alimentar do inimigo para lhe extrair força, pois mostra a devoração simbólica da cultura do colonizador. O antropofágico é isso que está caindo por terra, toda aquela cultura do Portugal, por exemplo. Mesmo porque, mais adiante vocês vão ver, Brás, Bexiga e Barra Funda, Barra Funda? Acho que traz toda essa questão da imigração italiana, a italiana, a portuguesa, né? Toda essa influência de outros países dentro de São Paulo, principalmente, né? Cuidando para não perder a identidade brasileira. Sempre que, ó, claro, a gente não pode deixar de lado, né, que eles que nos descobriram, né, que eles que nos colonizaram, mas que nós criamos essa nossa identidade. Nós temos, tanto é que a nossa região, o Brasil, é muito regionalista. Isso nós vamos ver lá na terceira geração, depois, né? Então é muito regionalista. Nós temos a nossa tradição, né? Nós temos o Rio Grande do Sul tem a tradição dele, ali São Paulo tem várias, né? O Rio de Janeiro tem outro, o nordestino tem outra. Então nós vamos buscando a identidade conforme o impacto, né, dos colonizadores, tá? Características da primeira fase. A primeira geração moderna costuma ser chamada de geração heróica. Por que geração heróica? Eles tiveram desplante, eles conseguiram, né, dar a cara a tapas, o que ninguém outro, né, fez, porque Machado de Assis, por exemplo, ele não queria bater de frente mais com os parnasianos, nem com ele já fez a cota dele. Né? Vamos dizer assim, não, já fiz a minha cota para a literatura brasileira, já mostrei o que tinha que ser mostrado diante a crítica que eu tinha que criticar diante das minhas obras, certo? Então ali, ó, ele não estava preocupado com isso. Mas esses jovens, ele não estava mais jovem, né? Ele já estava um senhor charmoso, né? Mas esses jovens que vêm com outra ideia, aí eles foram lá e colocaram à frente, né? Todos sem medo, no impulso, de mostrar uma outra literatura. Essa denominação não é de todo exagerada, já que coube aos primeiros modernistas o difícil trabalho de substituir a arte praticada há séculos no Brasil, a qual, mais em um período, menos em outro, imitava modelos europeus, particularmente de Portugal. Então, vamos lembrar quem que os parnasianos buscavam como como é que eu posso falar para vocês? Espelho. Ele vai lá buscar nos clássicos, no classicismo, de Camões, os sonetos. Eles foram buscar os clássicos, gente. Lógico que lá no classicismo se deu em Portugal. Camões é em Portugal, é nosso poeta português.
Então, eles acreditavam que aquela fase era a fase de preciosidade, como nós já vimos, né? Então, por isso que o Brasil, ó, aqui, a gente já estava incorporado com isso, né? Nós já estávamos incorporados com a cultura de Portugal. E aí, coube a esses modernistas, né, esse trabalho de substituir essa arte, que há séculos estava entranhado à nossa cultura, porque tudo, claro, né, tudo o que acontecia aqui no Brasil antes acontecia em Portugal. Né? Vamos pensar da seguinte forma, imaginem vocês, né? Eu estou fazendo a prova e o aluno mais inteligente, né? Vamos supor assim, que tem mais o domínio de literatura, fez a provinha de literatura. Já está feita dele, eu vou me espelhar no dele. Vocês estão entendendo? Então, vou me espelhar porque é muito mais difícil eu errar. Pode ter erro. Podem acontecer alguns erros, mas é muito mais difícil, porque o fulano de tal, ele domina a literatura. Então, vou fazer o trabalho me espelhando. Era assim que acontecia com a nossa literatura até então. Aconteceu lá em Portugal, depois vinha para o Brasil. Lembram que a gente trabalhava toda a literatura portuguesa, primeiro do romantismo, depois do realismo, lembrando lá também do arcadismo, né, o simbolismo, sempre a Europa primeiro e Portugal, para depois acontecer aqui no Brasil. Então vamos nos espelhar lá, que é muito mais difícil. Parnasianismo, vamos nos espelhar lá, que é muito mais do que aqui no Brasil, que a gente errar. E eles quiseram errar. É mais ou menos o exemplo que eu quero passar para vocês entenderem um pouquinho da nossa história da literatura, que agora é a hora da gente fazer o resumão, né? E para a gente entender um pouquinho, era mais ou menos isso. Então, essa ruptura vai ser muito brusca, né, para a sociedade literária da época. Senso de contemporaneidade. A vida é agora. Não temos que nos espelhar lá no passado. É agora. Tá? Liberdade de expressão, nada de limitações ou imposições, o autor deve procurar seu próprio caminho para expressar. Gente, quando ele fala que ele quer acabar, né, que ele quer trazer o novo, por exemplo, que ele quer trazer o novo, não é nesse sentido de... Como é que eu posso dizer? Não é nesse sentido, não, vamos fazer uma literatura diferente. Não, parnasianismo, quem gosta, né, de trabalhar da forma do parnasianismo, que trabalhe da forma do parnasianismo. Quem gosta de trabalhar por outro caminho, ter a liberdade de escolha de como trabalhar a literatura, não engessá-la como os parnasianistas faziam, tá? É essa a ideia. O vocabulário aproxima-se falar do cotidiano, a oralidade, a linguagem coloquial, diz respeito ao padrão sintático da gramática. É óbvio que o parnasianismo não ia adotar isso, porque eles acreditavam na preciosidade da palavra. E é óbvio que o modernista ia ser contra isso. Então, é uma característica. Vocês vão ver, escolhi um poema de Oswald de Andrade que trabalha bem esses padrões gramaticais, tá? Temática próxima da realidade, assimilação do cotidiano, do mundo do século XX, do novo ritmo de vida, que era a velocidade. Lembram que eu falei para vocês quando eu estava trabalhando as vanguardas europeias? O modernismo, ele vai ter muito essa ideia futurista, tá? Então, aqui, ó, quando ele fala o ritmo da velocidade da vida, que é a velocidade de como se está, né? Que o processo industrial impôs. E até hoje, né? Isso só vem se aprimorando, né? Registro, tanto é que o que aconteceu agora é que esse vírus parou o mundo, né? Porque ele não parava.
Registro das origens nacionais do nosso primitivismo, né? Atitude de aversão aos comportamentos de assimilação de culturas alienígenas, né? Prática de xenofobia, né, gente? Aqui, claro, a gente, né? A gente sabe, nós brincamos às vezes com algumas situações aqui perto de casa mesmo, meu Deus do céu, né? Lá na praia também é uma coisa medonha quando a gente faz essa versão às pessoas que vêm de fora, é xenofobia, isso, né? Então eles acreditavam nisso daqui. Atitudes de irreverência, inclusive diante de fatos históricos ou políticos, tá? Ruptura com o passado, como eu coloquei para vocês aqui, ó, e inclusive com a arte anterior, que veio do parnasianismo e o romantismo, por conta da valorização do índio que ele coloca, tá? Então, ele vai buscar a identidade do Brasil aqui, mas lá no romantismo tem muita coisa ali, colônia, né? Muita coisa ali, influência de Portugal, muito, e ele trouxe justamente isso que não era para ter. Tá? A arte de engajamento político-social, a política junto à sociedade, com viés nacionalística e críticas às artes alienadas, tá? Como parnasianismo principalmente. Alienado à escrita, à preciosidade, é aquilo ali, pronto. Senso de pesquisa sobre novas práticas ou modelos de expressão artística, como poema piada, poema minuto, incorporação do humor em poesia. Lá os Sapos, de Manuel Bandeira, por exemplo, que foi recitado, né, na Semana de Arte Moderna, aquele poeminha, Os Sapos, quando o Oswald lá do videozinho, né, colocou, ele fez uma brincadeira com a linguagem, com o soar do sapo, né, e aí ali e fez uma crítica, tá, contra o parnasianismo. Aqueles sapos ali, ele fala do parnasianismo e do conservadorismo, tá? Despreocupação com a matéria e o emprego do versos livres. Não tem mais aquela engessada de soneto que tem que ter 2 quartetos, 2 tercetos, distribuído em 14 versos. Não, eu tenho poemas que podem ter estrofes, os versos livres, né? Que não precisa ter rima. A estrutura poética pode variar de dísticos, mono, de tercetos, enfim, tá? Mas você consegue, você que monta a sua poesia, como você deve montar, né? Como você sabe. Privilégio da poesia sobre a prosa. Nesse momento aqui, ó, a poesia vai estar em evidência. Nós tivemos prosas, tá? Nós tivemos Macunaíma, Mário de Andrade, que é Amar, verbo intransitivo. Tivemos também o de Oswald de Andrade, que é João Miramar. Né? Tiveram algumas prosas assim em evidência, mas o que evidenciou mais, o que ficou mais em ênfase foram as poesias. Tá? Agora nós vamos conhecer os principais autores, tá? Que se destacaram aqui nessa primeira geração. Deixa eu ver. A primeira fase do modernismo no Brasil é destacada pelos autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel de Bandeira e Alcântara Machado. Então, eu procurei trazer bem esses autores aqui que eu trouxe as obras dele e nós vamos falar um pouquinho sobre as obras depois, tá? E lembrando também que essa fase do modernismo, ele teve início na Semana de Arte Moderna, né? Então, todos aqueles autores que fizeram parte tanto da parte artística da música, como Villa-Lobos, até a pintura, também fizeram parte dessa primeira geração. Só que como eu estou na parte da literatura,
eu vou trabalhar literatura. Entenderam? Então, como a Helenice, por exemplo, se trabalhasse o desdobramento da Semana de Arte Moderna, ela ia focar, da primeira geração modernista, ela ia focar na pintura, certo? E esculturas. Eu vou trabalhar a parte da literatura, então cabe a mim trabalhar Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Não que esses outros foram esquecidos, não, tá? Mas cada segmento agora trabalha os seus autores. Que na Semana de Arte Moderna eu posso trabalhar da mesma forma que a Helenice pode trabalhar, que o professor de música pode trabalhar, enfim, porque foi um evento artístico de um todo, mas o desdobramento dele, aí não. Aí eu tenho que trabalhar a parte da literatura, tá? Então, essa semana foi na semana de 22, né? E foi chamada a fase heróica, como já mencionei para vocês, e vai até 1930, que começa, então, a segunda geração modernista, que a gente fala que é a geração do amadurecimento do romantismo, do modernismo. Nós temos Mário de Andrade, era um intelectual manifacetado e teve um papel decisivo no movimento modernista. Aos 20 anos, publicou seu primeiro livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Ele também escreveu Macunaíma, se vocês quiserem colocar em um tópicozinho aí, Mário de Andrade, ele escreveu também Macunaíma e Amar, verbo intransitivo. Além da literatura, também atuou na música, folclore, antropologia, etnologia, psicologia, foi pianista, professor de música e compositor. Seu conhecimento foi de fundamental importância para o embasamento teórico do movimento modernista no Brasil. Suas características, isso aqui é importante, ó. Suas características são verso livre, neologismo. O que significa neologismo, gente? Novas palavras, tá? E a fragmentação. Também encontrado em sua obra o modelo de falar do sertão, as lendas e costumes regionais, além das danças populares. A partir da Revolução de 30, sua poesia passa a ser intimista, com ênfase ao combate das injustiças sociais. Bancada por uma linguagem agressiva e explosiva, né? Daí ele já não tinha mais papas na língua também não, né? Injustiças sociais ali que ele fala, dizem as más línguas, tá? Não vou... Mas dizem alguns críticos, né? E as más línguas, as fofoqueiras, eu digo que os críticos são as fofoqueiras do passado. Os críticos que ele era homossexual, né? Então, quando a gente trabalha amar, verbo intransitivo, ele tem um pouquinho dele ali naquela obra, tá? Por isso que em determinada fase ele foi tão intimista. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Gran fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata, sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba, né? Aqui a gente pode fazer, ele está fazendo uma crítica, né? Aqui foi o momento, eu acredito, mais intimista dele, tá? Ele fez uma crítica às moças da época, tá? Então, aqui fica... Eu não vou falar muito sobre ela, que depois nós vamos comentar cada poeminha deles, tá? E eu quero a crítica de vocês depois. Nós aqui temos o gato, né? Oswald de Andrade, né? Paulista, atuou na carreira de jornalista, foi militante do Partido Comunista, embora de origem burguesa, né? Vamos lembrar que ele era burguesinho, ele era o playboyzinho da raça. Fundou em 1911, em parceria com Alcântara Machado e João Beneré, a revista O Pirralho, que durou até 1917. Casa-se com Tarsila do Amaral e, em 1930, com a escritora comunista Pagu.
Oswald de Andrade ingressa no Partido Comunista depois, né, no ano seguinte, depois de casar com Pagu, onde permanece até 1945. É nesse período que escreve o Manifesto Antropofágico, além de Serafim Ponte Grande, um romance, né, que é um romance, e a peça O Rei da Vela. Lembram lá que quando ele estava fazendo as suas memórias póstumas, naquele filmezinho que eu passei para vocês, naquele videozinho, ele falou do Rei da Vela, da crítica que fazem até hoje, né? Falam dessa peça dele. São características de sua obra o deboche, importante isso daqui, tá? Ó. São características de sua obra o deboche, a ironia e a crítica aos meios acadêmicos e à burguesia, defensor da valorização das origens e do passado do país. Esse é o poema que eu quis que ele faz uma crítica à linguagem parnasiana, olha. Tá? Quando diz assim, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Por quê? Porque a gente sabe que o início do verbo aqui, ó, nunca pode começar, segundo a regra gramatical, com isso aqui. É errado dizer, me dá um cigarro. Segundo a regra, tem que dizer, dê-me um cigarro. Né? Então, ele faz essa crítica às regras gramaticais. Isso daqui é inadmissível na regra gramatical. Ó, diz a gramática. E aqui quem diz são todos o bom negro e o bom branco. Né? Eles que dizem, ou seja, a coloquialidade. Tá? Professora. Oi. É que já deu horário, a gente tem outra aula depois dessa. Então tá, vou parar aqui no manual de bandeira